No dia 6 de março de 1817, nas ruas do Recife, foram ouvidos gritos do povo saudando a libertação da pátria. Foram gritos mágicos contra a tirania. Explodia uma revolução que foi intensa, romântica e apaixonada, tal como o meu casamento com Domingos José Martins. Bom, devo me apresentar. Sou Maria Teodora da Costa Martins. Tenho agora 18 anos. Nasci aqui, nessa província, e sou filha dos portugueses Teodora e Bento da Costa. Ele, um comerciante de escravos bastante rico. Foi durante 4 anos contra meu namoro com Domingos, o maior dos líderes revolucionários. A Revolução Pernambucana deu-nos a liberdade e a democracia que jamais tínhamos visto, um governo próprio com bandeira e constituições, um exército brasileiro e até um embaixador nos Estados Unidos. Ela foi demasiada, importante para se perder na história, ou cair em esquecimento. É por isso que eu estou aqui para lembrá-la e colocar seu Martins no seu devido lugar, na história do Brasil. Eu adoro ver as ruas empilhadas de gente, mas sofro vendo os escravos acorrentados, carregando fardos de algodão na cabeça. Que miséria! Enquanto os homens, militares ou donos de engenho, padres ou comerciantes se punham a rebelar contra os excessivos impostos da coroa, as mulheres de família abastadas viviam totalmente alheias ao que acontecia fora dessas 4 paredes. Elas não podiam estudar, nem ler. Não podiam trabalhar, porque trabalhar era coisa de escravo. Elas viviam a bordar e costurar. E porque tinham escravas para fazer a comida, para lavar roupa e até amamentar seus bebês. Os escravos também eram obrigados a trabalhar fora de casa e se punham a vender o que a vila não fornecia. Ter escravos era sinônimo de riqueza. Eu sempre fui diferente de todas as mulheres, porque aprendi a ler e a escrever. Assim, aprendi a pensar. Pernambuco não teria feito a Revolução se não tivesse acontecido antes na Europa a queda na França da aristocracia, quando liberdade, igualdade e fraternidade não tivessem assustado os nobres da corte europeia de todas as cortes. Então, essas ideias chegam para os padres que tinham presente as ideias contidas nas revoluções libertárias. Meu mestre querido foi padre João Ribeiro, que mantinha a sociedade secreta Academia Paraíso, com livros estrangeiros proibidos no Brasil. Aqui, os jovens eram introduzidos ao mistério da democracia e descobriram que o Brasil desconhecia. Porque Pernambuco estava sustentando uma corte no Rio de Janeiro, com toda aquela série de inúteis ao redor do príncipe regente. Então, os impostos aumentaram. E aí, quem vai pagar? Relaxa, Otília, minha rainha africana. Tu já não és alforriada. Então, és livre. Alforria que paguei tostão por tostão, vice-cabuga. Com a graça do meu pai, Xangá, sou forra sim, porém não livre. Afinal, quem pode ser livre pagando tanto imposto? Me diga. Otília, junta mais essa na minha conta que eu pago. Eu demoro, mas pago. Não é, Otília? Eu pago. Meu amigo, você é meu melhor freguês. Ligue pra isso não. Vou-me embora, viu? Boa noite, porque a rua tem candeeiro, mas ainda é escura e emburacada. Eles cobravam dízimo sobre pequenos negócios e o custo de vida era altíssimo, porque o comércio era o monopólio dos portugueses. E isso provocou uma revolta, com o fato de começar a se recolher imposto para pegar, por exemplo, a iluminação da cidade do Rio. Canalhas! Bando de miseráveis! Infeliz das costas ocas! Olha pra aqui! Olha pra aqui! Me diz, Cabugá, onde foi parar o dinheiro dos meus impostos? Os mazombos ficavam em navios, e eu, filha de portugueses, ao perceber isso, ficava entre a cruz e a caldeirinha. Os jovens voltavam contaminados pelo germe das ideais libertárias da Revolução Francesa, da independência da América Espanhola e das lutas pela independência dos Estados Unidos. Traziam semente e aqui encontravam solo fértil, preparado pelas lojas maçônicas, onde o assunto era debatido e aplicado, mas apenas pelos homens. Era o caso de Domingos José Martins, que desembarcava nesse ponto em 1813.
vindo da Inglaterra, ao navio da sua propriedade chamado Martins. Que ele havia chegado como quem tinha uma missão: mudar o mundo, as pessoas e a vida dele, e todos que conhecessem. Era um predestinado. Domingos, então, contava 32 anos. E eu, apenas uma menina, mas que já pensava e agia como adulta. Cheguei com a intenção de fazer o possível pela minha pátria brasileira. Escolhi o Recife porque o comércio é promissor. E as grandes produções de açúcares e algodão são do meu interesse. Maria Teodora, que surpresa! Boa tarde, Ingraça. Quem são eles, padre? Domingo, José Martins e Antônio Cruz, conhecido por Caburgá. Parecem intelectuais, mas são comerciantes bem-sucedidos. Foi na loja maçônica de Padre João Ribeiro que Caburgá apresentou-me aos meus irmãos na ordem, os capitães Domingos, Teotônio, Pedro Pedroso e José de Barros de Lima. Um homem muito valente com longos cabelos, por isso chamado de Leão Corado. O futuro teria reservado-lhe um ato de heroísmo. Aqui os maçons discutimos a independência do Brasil e a implantação de um regime democrático republicano no país. E o fim da escravidão. Buscamos as táticas e estratégias para que possamos concretizar esse ideal de liberdade. Analisamos experiências de outros países americanos. Digamos que a conjuração brasileira aponte favoravelmente a um levante. O povo tem toda a razão. O DEA está sustentando esses 15 mil. Galego vadio do Rio de Janeiro. Dom João se desentendeu com a Espanha, mandou o general Lincoln invadir o Uruguai e os custos dessa guerra caem sobre nós. E não queremos pagar por uma guerra que não é nossa. Muito menos morrer lutando nela. Isso é um vexame. Não é só isso, a cotação do açúcar e do algodão despencou na Bolsa de Londres e Amsterdã. A recessão é grande. Ia ser quebrava no sertão. Patriotas, eu e Domingo Teotônio acabamos de retornar de Salvador e Rio de Janeiro, onde deixamos tudo acertado com os nossos irmãos na ordem. Estás cego, é? Ora! A conjura foi denunciada. O governador e a junta militar decretaram a prisão dos patriotas. Então fomos traídos? Ao ser preso, Caburgá xinga e esperneia, mas é levado, assim como o padre João Ribeiro e o advogado José Luiz Mendonça. E os civis foram encarcerados na cadeira pública, e os militares foram encaminhados para a Bahia à forca. Todos eram maçom, incluindo Domingos. Incompetentes, nada desse país funciona. Não conseguem nem informar-se com presteza, imbecis. Capitão Domingos Teotônio Jorge, Vós Mercês, está preso. É inadmissível sua sublevação contra o príncipe regente. Soldado! E apresente-se no forte de 5 pontos. Saia! Capitão José de Barros Lima. Está surdo, canalha? Ou está com medo? Vai borrar-se agora? Ou vai esperar carregar as calças quando estiver a caminho da forca? Morra, canalha! Viva a liberdade! Começou a revolução! A revolução está na rua, Domingo. O quê? Nossa revolução está nas ruas. A nossa revolução eclodiu. E assim a revolução foi deflagrada, muito antes da data prevista. Assinam esses documentos em nome dos pernambucanos eu mesmo, os comerciantes Caburgá e Domingos Martins.
o capitão Domingos Teotônio, padre João Ribeiro, os comandantes de milícia Joaquim Ramos e Tomás Villanova. Bem, a partir de agora, em Pernambuco, todos serão iguais perante a lei e uns perante aos outros. Assim que Cabugá foi para os Estados Unidos como embaixador do novo governo republicano, aos revolucionários só restou buscar uma solução urgente, pois a coroa já devia ter ciência da nossa independência. E não ia deixar por isso mesmo. No dia 2 de abril aconteceu a bênção e o juramento da primeira bandeira brasileira, admirada como a maior símbolo da Revolução. Assassinaram um padre em Roma. As mercadorias não desembarcavam e o povo começou a passar fome. Resolvemos então mandar uma tropa de reforço para a Mata Sul de Pernambuco. Não deu tempo. Quando chegamos, o rapaz já estava morto. Coronel Pedroso. A República zela pela moderação e pela justiça. Como tu, que se diz patriota, executa um homem sem um processo, sem nenhum julgamento. O fuzilado era um desertor, Domingos. Traidores em tempo de guerra não merecem outra pena. A revolução se faz com sangue. E se chegamos ao ponto que estamos, foi por causa desse governo frouxo. Eu vou continuar a fazer o que for preciso pela causa republicana. Domingos Martins estava em Porto de Galinhas. Eles estavam tranquilos e descansados, achando que o exército inimigo estava longe ainda. Só que já estavam bem perto. Domingos está vivo. Ele está vivo! Acuado sob a liderança do general Domingos Teotônio, o governo provisório chega a uma conclusão. Eles foram levados, alguns para o Recife e outros diferentemente para Salvador. Foram enforcados, tiveram as mãos cortadas e as cabeças também cortadas. O ano de 1817 passará, a devasta também um dia acabará. Quando o príncipe foi coroado, Dom João VI mandou suspender o Tribunal de Alçada de Pernambuco. Dos 180 presos que havia aqui, 72 foram libertados e 92 foram levados para Salvador, além de condenar à morte os líderes da Revolução, incluindo meu Dom Domingos. Por anos ainda, mais de 150 de patriotas permaneceram nas prisões, continuando a saga de castigo aos pernambucanos. Dom João VI nos tirou a cormaça de Alagoas. Não satisfeito, ele mandou apagar a Revolução de 1817 da história. Meu marido tinha certeza da vitória. Era senhor de um sonho lindo, de liberdade e igualdade para todos. Para mim, ele morreu. Mas seu sonho continua vivo, na memória daqueles que lutam por justiça e no coração daqueles que vivem a plantar a semente da liberdade.